Estamos trabalhando e encerrando uma série expositiva nessa carta profética do Apocalipse, e juntamente celebrando 15 anos da IBC. E quantos motivos nós temos para agradecer a Deus, né? Por isso, a Ele toda glória. Ou um dos pilares da reforma protestante, só lhe deu glória. Essa é a expressão do nosso coração. E eu fico imaginando ainda o quanto ainda o Senhor vai ter por fazer, né? Se os 15 primeiros foram assim, cheio de vales e montes, se você não sabe o que é os vales e os montes, você perdeu ontem à noite. Hoje nós somos dos montes, até fomos para os vales. Mas como foi bom encontrar o Senhor em ambos os lugares. E aí você corre lá na internet e assiste a mensagem de ontem à noite, tá bom? Mas o que Ele fez nesses 15 anos nos enche de expectativa para aquilo que Ele vai fazer nos próximos 15 anos. É claro, somos gratos, mas a história não pode parar aqui. Não são 15 anos e deu, não é? Nós temos ainda uma jornada maravilhosa pela frente, temos ainda grandes desafios da parte do Salvador, porque afinal foi Ele que nos comissionou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E sabe de uma coisa? Lembre-se, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até esse dia, nós temos sim ainda muito trabalho a fazer, existem outros 15, para que nós possamos dar a Deus toda a glória. E eu olhando para esse fechamento de Apocalipse, estamos há 10 meses estudando essa carta profética, versículo por versículo, e hoje chegamos no final, e eu achei que foi uma cristocidência muito boa, né? Encerramos Apocalipse com o aniversário da igreja, para que possamos aí trabalhar num tema que é um tema muito relevante para os próximos 15 anos da nossa igreja. Mas para você que está chegando hoje, deixa eu te dar um breve histórico aqui de onde nós estamos. Essa carta profética foi a revelação de Jesus Cristo a João. É a última vez que eu estou fazendo isso, prometo, tá bom? É a revelação de Jesus Cristo a João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano exilou João lá. Joga esse homem lá, acaba com essa história de pregação do Evangelho, deixa ele lá para que ele então morra naquela ilha e fique por lá. Então naquele momento de vale, naquele momento de tanta dificuldade, Jesus se apresenta numa visão e fala: João, agora escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E é assim que nós temos dividido essa carta profética, de acordo com 1:19. Do 1:19, se você puder me ajudar, eu perdi aqui, tá bom, Bruninho, aí em cima, por favor, ou João. Nós dividimos assim, obrigado, queridos. Dividimos assim essa carta, Jesus falando: escreve, João, aquilo que você tem visto. Capítulo 1, nós vimos isso, as coisas que são, é o presente da vida de João, aquilo que ele está vivendo, as cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3, e as coisas que hão de acontecer, o grande bloco, né, futuro, do 4 a 22, que nós estamos encerrando hoje. E em toda essa exposição, nós vimos esses 2 temas principais, surgindo em todos os instantes. De tudo aquilo que o Apocalipse fala, é muito mais do que um jornal para os dias de hoje, é muito mais do que ver essas notícias e tentar encaixar em peças em quebra-cabeça, apesar de a gente fazer isso, né? É bem interessante, mas é muito mais do que isso, é falar sobre a soberania de Deus, é falar sobre que existe um Deus sobre o trono, que governa todas as coisas e nada foge do seu controle absoluto, por mais estranho que às vezes aos nossos olhos pareça ser. Ele continua no trono e Apocalipse vai nos mostrar isso. E a vitória de Cristo, né? Nós vimos a sua segunda vinda, vimos a sua vitória, e estamos nesse ponto final dessa estrutura de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre galardões. Vamos falar sobre galardões, porque é o ponto final. Jesus, nós já vimos a exposição que ele já voltou, na exposição, é claro, já vimos a segunda vinda, vimos que a igreja foi arrebatada, vimos então que houve a ressurreição dos mortos, vimos que Satanás ele foi jogado eternamente no lago de fogo e de enxofre, para ser atormentados pelos séculos dos séculos. Nós já vimos tudo isso, vimos a nova Jerusalém descendo do céu, esse lugar eterno no qual passaremos não vai ter mais tempo, né? Não adianta falar todo o restante do tempo, porque não haverá mais tempo, mas a eternidade com ele.
dele, e aí algo ainda precisa ser feito nessa Nova Jerusalém, nesse início da eternidade, vamos dizer assim, que é a distribuição de galardões, e que tem tudo a ver com os nossos próximos 15 anos, porque nós não podemos parar aqui. Olhamos para trás e falamos assim: a Deus toda a glória. Mas nós também olhamos para frente e vamos também dizer a Deus toda a glória, mas ainda há um grande trilho, um grande caminho a prosseguir, e nós não podemos perder isso de vista. Então abra sua Bíblia comigo, Apocalipse 22, verso 12, a nossa exposição final nessa carta profética. Mantenha sua Bíblia aberta, eu vou passar por vários textos, mas vão estar na tela para você. Mantenha Apocalipse 22 aberto comigo. Eu quero começar com o verso 12, porque ele pega a história da onde nós onde nós deixamos, né? Nova Jerusalém descendo do céu, e ele vai dizendo então no verso 12: e eis que venho sem demora. Que promessa maravilhosa, não é? Eis que venho sem demora. E nós vamos ver essa ênfase, essa tônica, essa mesma batida em vários momentos no Apocalipse. Eis que venho sem demora. Fique atento com isso. E ele que ele diz: e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele fala muito claramente: está comigo o galardão que ele tem. E aqui é algo que não é somente salvação. Aqui nós estamos falando de outro assunto, que é galardão. Aí o que é um galardão? O que chega a ser isso que Jesus tem para ele? Que ele fala assim: olha, na minha segunda vida eu venho sem demora e eu trago comigo esse galardão. E é lógico, o próprio texto ele já nos dá a ideia, verso 12, para retribuir a cada um segundo as suas obras. É uma retribuição segundo as suas obras. É aquilo que você fez para Deus, por meio dele, não é? Nessa vida. Isso tudo gera para você galardão. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10: porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, sem exceção, grandes e pequenos, reis e servos, poderosos e pessoas que nunca ninguém soube o nome, ricos e pobres, homens e mulheres, não importa. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu não acredito nisso. O problema é seu, porque você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. O problema é que você vai comparecer despreparado, e aí vai ficar apertado para você. Mas todos compareceremos diante desse tribunal. Para quê? Para que recebamos de Deus aquilo que tivemos feito nessa vida, ou bem ou mal. O apóstolo Paulo ele é claro, e aqui Jesus ele fala: eu venho sem demora e trago comigo o meu galardão. E um dia eu e você vamos estar diante desse tribunal, e nós vamos receber do Cordeiro aquilo que nós fizemos nessa vida. E aí entra essa palavra galardão. Então eu quero passar para você 4 verdades sobre galardão, para nós podermos caminhar. E a primeira delas é que galardão é diferente de salvação. Aqui não temos em foco a salvação. Aqui galardão é algo à parte, porque o próprio texto no verso 12 ele diz então que Jesus vem e traz consigo o seu galardão para uma retribuição por aquilo que nós temos feito. E salvação nunca é uma retribuição por aquilo que nós temos feito. Salvação é pela graça de Deus somente, por meio da fé somente, e em Cristo somente. Nada que você faz possa fazer merecer a salvação. Não são suas vigílias, não são suas leituras bíblicas anuais, não é todo o jeito religioso de ser, não é o jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o jeito que eu ando, que vai me dar o reino de Deus. Isso é somente pela graça de Deus, é o ato de Cristo na cruz, e é esse ato somente. Tanto que depois ele desenvolve esse tema ainda no 13, ele vai dizer, afirmando, dando essa autoridade: eu sou o alfa e ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E o 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqui está a salvação, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, que está no meio da Nova Jerusalém. Então aqui nós temos a salvação, aqueles, e entre pela cidade pelas portas, nós temos então a salvação descrita naqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro.
O sangue de Jesus é que nos salva. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Agora, o que você faz nessa vida te dá galardões na Nova Jerusalém. Salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo. Galardão é por aquilo que você faz nessa vida. Uma é pela graça e graça somente. A outra sim é pelas suas obras. O galardão é aquilo que você faz nessa vida. E Jesus fala, eu tenho esse galardão, no verso 12, é uma retribuição a cada um, segundo as suas obras. E é bem interessante que 1 Pedro 1,4, ele vai diferenciar essa questão do galardão. Ele fala assim, olha, Jesus ele tem uma herança para você. Ele diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, que não murcha, não é? Guardada onde? Nos céus para vós. E aqui os céus, dessa ideia de salvação, não é? Nós temos a salvação, mas tem algo guardado no céu para mim e para você. Tem algo lá preparado para você, separado, e isso que está guardado separado, é uma herança que não se corrompe, não se destrói, não acaba, ela não se contamina, não se mancha, não se murcha, e ela está guardada no céu para você. Isso é o seu galardão. E como é que você adquire esse seu galardão? É o que você faz aqui nesse tempo presente, que está guardado no céu para você. Mas o que é isso? A primeira verdade então que galardão aqui é diferente de salvação. Em segundo lugar, galardão é uma recompensa pelo que você faz nessa vida, uma retribuição, uma recompensa pelo que você faz nessa vida. O que é que você faz que dá seu galardão? Pense comigo. Bom, eu faço talvez essa atividade, será que vai me dar galardão? Vamos ver o que Jesus disse. Eu separei para vocês algumas das atividades que te dão um galardão. Tenho duas delas aqui descritas. Lucas 18, 22 vai dizer assim, vende tudo que tens, desculpa, não é vende, é vende, tá? Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. É galardão. O jovem rico estava querendo se justificar diante de Jesus, e bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus conhecia aquele coração. Lembra que no começo do Apocalipse nós vimos que os seus olhos eram como de fogo. Ele vê todas as coisas, ele prescruta os mais escondidos recantos da nossa alma, e ele olha para aquele jovem, ele sabe o que tem lá, e ele vai e dá a corda, né, para o cara. Você não sabe os mandamentos? Honra teu pai, tua mãe, não matarás, não adulterarás, faz isso e viverás, porque era o que a lei dizia. Mas eu já faço todas essas coisas. E aí Jesus vai no ponto central, porque o Deus desse jovem era o dinheiro. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Não está falando de salvação ainda, é galardão. Depois ele fala, depois você vem e me segue, salvação. Mas aqui o galardão é muito claro. Você adquire galardão assim, a ajudar os pobres. Jesus fala, você vai ter um tesouro no céu. Quando você ajuda, estende a sua mão para o necessitado, sim, há tesouros no céu para você, é uma das formas. Lucas 6, 22, 23 vai dizer, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Toda vez que alguém te zombar, te humilhar, te caçoar, te desprezar, te despedir, terminar relacionamentos, terminar negócios com você, seja o que for, por causa do nome bendito de Cristo, você tem galardão no céu. Aleluia. Você tem? Ele falou assim, se você um dia for repudiado por causa de mim, teu galardão é grande no céu. Então quer zombar? Zomba. Melhor é para mim. Quer zombar? Zomba. Quer me injuriar? Manda ver. Não tem problema. Todas as pessoas que chegam para você e falam assim, você é uma vaquinha que vai com as outras, você não pensa por você mesmo, você segue uma religião, os pastores fazem a sua cabeça, e começam a tentar trazer esse tipo de situação sobre a sua vida, por causa do nome de Cristo. Jesus mesmo disse, grande é o seu galardão no céu. É a forma de você ter galardões no céu. O problema, gente, se eu só fazer um parênteses aqui, é que nós vivemos num mundo onde nós cristãos queremos a aprovação do mundo. Nós queremos a aprovação de um mundo que crucificou o nosso Senhor. Alguma coisa está errada? Como é que eu quero a aprovação de um mundo que crucifica o meu Senhor? Não dá. Eu quero a aprovação de alguém que odeia o meu Senhor, que mandou ele para a cruz e gritou, crucifica, se é filho de Deus, desce da cruz.
e eu quero a aprovação desse mundo, eu não vou ter, e você não vai ter, e essa igreja, nos próximos 15 anos, não pode ter a aprovação desse mundo, ela vai ter a rejeição desse mundo. Ela fala, aquele bando de doido, lunático, que fazem a cabeça, e nós vamos aqui estar aos pés do Cordeiro, mas nós não vamos ter a aprovação desse mundo, não vamos ter a chave da cidade, não vamos ter um tapinha nas costas de autoridades, e não queremos isso. Os próximos 15 anos nós queremos outro reconhecimento, a Deus toda a glória, é esse o reconhecimento que nós queremos ter. Nós queremos ver o Salvador brilhando poderosamente, o seu nome sendo exaltado e levantado, é isso que nós queremos para os próximos 15 anos, estamos de olho no nosso galardão. Outra atitude que te dá galardão, olha o que diz 1 Timóteo 6, que façam o bem, está falando aos ricos, né, os ricos desse mundo, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento, para o futuro, e esse futuro não é para o dia de amanhã, é para que possam se apoderar da vida eterna. Ele está falando para o rico, seja generoso, assim você vai ter um bom fundamento lá para o futuro. Ricos, você é generoso? Você é generoso? Aí é com você, você que pensa isso, ou é só para você? Você tem essa alegria de compartilhar o que Deus tem te dado? Ah não, o que eu tenho é meu. Começou errado. Você vai ver que numa parábola de Jesus que não é essa a verdade. Ele te deu tantos recursos e bens, sabe, para que você também faça? Reparta. A generosidade te dá galardões. Não gostou, né? Pois é assim mesmo. Filipenses 4, 16, 17, continua, porque também uma outra vez me mandaste, ele está falando para a igreja, fala assim, igreja de Filipos, vocês me enviaram e me mandaram o necessário para Tessalônica, não que eu procure dádivas, mas procuro, olha só, o fruto que cresça para a vossa conta. Toda vez que a igreja investe em missões, investe nos missionários, diz Paulo, eu não quero que vocês me deem aí dinheiro, não é por causa disso que eu estou pedindo, vocês sempre me ajudam, mas toda vez que vocês me ajudam, há crédito na sua conta. Ele está referindo a galardão. Toda vez que a igreja envia missionários, sustenta missionários, há lá galardão. Toda vez que você pega e manda um sustento, uma oferta para um missionário nos campos, você tem galardão. Isso não vai passar em branco, querido. Deus não vai deixar isso passar em branco, porque Ele é justo. Ele vai te dar um galardão por causa disso. Então invista no reino de Deus, nos missionários, é o que Paulo está dizendo. E olha essa, você parece, eu amei esse ponto. 1 Coríntios 3,8, ele vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Era uma discussão ali na igreja dos corintianos lá, né? Só podia ser também, né? Parque São Jorge era um negócio doido. Assim, entre os coríntios você tinha essa situação. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Uma divisão, uma carqueirada toda lá, horrível. E aí então Paulo fala assim, que história é essa, cara? Paulo? Quem é Paulo? Pedro, mas quem é esse cara? Foi eu que morri por você. E ele começa a questionar os caras. E ele fala, quer saber quem nós somos aí? Ele fala assim, um é planta, outro rega, esses são um. Mas cada um receberá o seu galardão. O que ele mostra que cada um de nós, e ele está ali falando dos apóstolos, um apóstolo falou, o outro batizou, o outro, ele falou, cada um tem a sua função na igreja, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, e quando você exerce a sua função no corpo de Cristo, o que é que você vai ter lá na frente? Galardão segundo o teu trabalho. Não pense que o que você faz no reino de Deus, no ministério na igreja, isso vai passar despercebido por Deus. Não passa. Pode passar despercebido pelos pastores, por nós aqui que somos todos uns capenga, pode passar sim, mas diante do Senhor não. A gente não vê, mas tem tanta gente que vai ter tanto galardão. E você acha que talvez sejam aqueles que estão aqui na frente? Talvez gente que você nunca ouviu o nome, que está na sala de oração orando, e o galardão dele vai ser tremendo, que talvez recebeu você com um sorriso lá na frente, e talvez aquilo foi tudo que você precisava para começar o teu dia, um sorriso, depois de uma semana que você teve, né?
Você acha que o abraço que você vai dar vai passar em branco? Vai ser de galardão. Cada coisa que você faz para Deus terá o galardão. Por isso a importância também de você se envolver no seu ministério, né? Você vai ter galardões do Senhor. Então olha quantas coisas nós vemos a Bíblia falando que você vai ter galardão. E agora o interessante é, perceba como os galardões são sempre um serviço para Deus e para o próximo. O que resume toda a lei, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Todo galardão você recebe recompensas, retribuições por aquilo que você faz a Deus e ao próximo, nunca a si mesmo. Nunca a si mesmo. Lembra os fariseus? Oravam nas praças. Ó Senhor, e Jesus falou o quê? Esses já receberam o seu galardão. Porque eles voltam para si mesmos, eles querem para eles mesmos. Eles querem as recompensas para eles nessa vida. E Jesus fala, já tem. Agora você que vai no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Deus que te vê em secreto te recompensará. Essa atitude de você fazer para Deus e às vezes até no anonimato. Não existe anonimato diante de Deus. Existe um brilho radiante dessa tua obra diante do Senhor por causa do sacrifício de Cristo, que você vai ter galardão por isso. Então não adianta você fazer voltado para si mesmo, para os seus interesses. Eu posso pregar aqui pensando em mim mesmo. Eu posso pregar aqui falando, estou pregando a Bíblia, mas na verdade eu quero ser popular. Na verdade eu quero reconhecimento. Na verdade eu quero ser conhecido como grande pregador entre a rua 2000 e 2950. Eu quero fama, Você acha que eu vou ter galardão? Eu já tive meu galardão. Foi 2 joinha no YouTube e 1 negativo. 2, 1 está ali, está na média. Esse é o teu galardão, pronto, ganhou, tá feliz? Os 2 joinhas, você ficou feliz com isso? Esse é o teu galardão. Eu posso cantar aqui mostrando, olha como a minha voz é maravilhosa, fazer os melismas, aprendi essa, viu? Não fazer o melisma, aprendi o que é esse negócio. Posso fazer os melismas e você vai ficar emocionado, vai aplaudir esse aplauso, eu posso querer guardar no meu coração, ladrão da glória de Deus. Tá, já teve teu galardão, foi esse, um aplauso de um cara que nem te aplaudiu, ele aplaudiu o outro aqui do lado, e você achou para você ter o teu galardão, está aí. É isso? Não, você não vai ter galardão, por isso que é voltado para si mesmo. É o que você faz para Deus e o que você faz para o próximo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 13 a 15, ele vai dizer assim, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia declarará. Que dia é esse? O dia da segunda vinda. Lembra Apocalipse, certo? Você viu aí. Eu venho sem demora e trago comigo o meu galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. E aqui está esse dia. Esse dia vai declarar essa sua obra que você fez. Porque pelo fogo será descoberta. Lembra que Jesus ele tem os olhos como de fogo, ele sabe, ele vê a sua intenção, ele sabe porque você pregou, porque você cantou, ele sabe porque você fez aquela obra assistencial, ele sabe porque você fez todas essas coisas, seus olhos são como de fogo, e ele vai agora olhar para a intenção do seu coração, como pelo fogo, e ele vai provar a obra de cada um, diz o texto. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Percebe que não é salvação? A pessoa é salva, mas o que ele vai ser provado é pelo galardão. Vamos ver o que o pastor Ricardo pregou, e um dia vai ser avaliado. Seus olhos como de fogo vão olhar tudo aquilo que eu fiz, e ver se eu fiz com a motivação correta, para a glória de Deus, se eu falei a Ele toda a glória, ou se eu falei a minha toda a glória. Ou se eu falei a minha igreja toda a glória, o meu grupo toda a glória, a minha família, seja o que for, isso vai ser provado pelo Senhor, e aquilo que não foi de motivação correta, sofrerá perda. Agora aquilo que é de motivação correta, eu fiz para a tua glória, aquilo gera galardão, mas todos nós estaremos olhando. Então, segundo ponto, primeiro, galardão não é salvação. Segundo, galardão é tudo aquilo que você fez nessa vida. Terceiro, galardão deve ser buscado. Mateus 6, 19 a 20. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. É lá, ajunte tesouros lá. E eu sei, nós temos uma vida aqui, todos nós queremos uma vida boa, uma vida melhor, nos concentramos para isso, trabalhamos duro para isso, eu sei disso, mas se a gente pensar só nessa esfera, querido, isso é muito pequeno, existe uma eternidade a vir.
Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, mas ainda há uma distribuição de galardões que vai pela eternidade ser usufruída por mim e por você. E esse é o momento de nós buscarmos esses galardões, seja ajudando os pobres, ajudando os necessitados, fazendo a obra de Deus e do ministério, proclamando o evangelho, enviando missionários. Tudo isso dá galardão. Em último lugar, alguns receberão mais do que outros, sabia? Tem gente que vai ter mais galardão do que outro, porque aqui nós não estamos falando somente da graça de Deus, mas Jesus ele vai retribuir cada um conforme tenha cada um feito nessa vida. Abre só esse texto comigo paralelo, eu quero que você veja alguns versículos, segura Apocalipse, depois eu já vou para o final. Mateus 25, abra lá comigo, quero que você dê uma olhada um pouquinho nesse desenrolar desses textos em Mateus 25, 14 a 30, olha só. Aqui nós temos a parábola dos talentos. Jesus ele está falando que o reino de Deus é semelhante, e ele vai dando algumas parábolas, e ele vai trazer a palavra dos talentos, não é? E eu quero só salientar alguns pontos aqui, para que a gente entenda essa distribuição de dons, de galardões de Apocalipse. Diz assim o verso 14, pois será como um homem, né? O reino de Deus será como um homem, que ausentando-se do país, chamou-se os seus servos, e lhe confiou os seus bens. Olha esse primeiro versículo. E aqui, lógico, é toda uma alusão aqui ao que aconteceu com Cristo, não é? Ele se ausenta do seu país, quer dizer, ele deixa essa terra, um modo de simbolizar nessa parábola, e ele chama os seus servos, que confia o que aos seus servos? Está vendo? Os bens são de quem? São do Senhor, não são seus. Você é mordomo. Se você acha que o que você tem é seu, você ainda precisa olhar e entender que aquilo que você tem é de Deus, e você administra aquilo que Ele tem. Ele deu mais para alguns e deu menos para outros, sabia? É lógico que você sabia, você sabe disso. Só andar na nossa cidade você sabe. E aí você entra e passa na Atlântica, em frente aos prédios, arranhando lá o céu, e o cara com a Lamborghini passa na frente, e você de pé, com um bamba no pé, e você fala assim, Jesus amado. E você acha que, quem que fez isso? Quem que deu para ele e deu para você? Foi a inteligência dele. O cara nunca trabalhou nem estudou, aquilo é herança. Então foi o sustento do pai dele. O pai dele começou de algum lugar do zero. Quem deu foi Deus. Tiago fala que todo dom perfeito, toda dádiva vem direto do Pai, descendo do Pai das luzes, em que não há variação nem mudança. Deus é quem dá a nós, Deus é quem faz isso, porque é dele. Só que não pense que é só para o nosso deleite que ele dá. Nós vamos, cada um de nós, respondemos por aquilo que ele nos deu. Jesus está falando, olha, o reino de Deus é como um homem que sai do seu país e deixa com seus servos os seus bens, e cada um de nós um dia vai prestar conta desses bens. Quando ele vier e tiver o seu galardão para nós, ele vai falar assim, o que é que você fez com aquilo que eu te dei? E é o que o texto vai dizer. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Percebe a diferença? Tem gente sim que vai ser rico nessa vida para sempre, e tem gente sim que vai ficar pobre nessa vida para sempre. Eu sei que você não gostou de novo, mas é isso. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre eles com vocês. Talvez seja um. Quem sabe você não veio hoje aqui para ser um pobre? Que mensagem maravilhosa, eu sei. Eu pensei com todo carinho para falar isso para você. Mas tem gente que vai ser pobre para sempre. Mas se você administrar o que Deus te deu com fidelidade, você terá galardão, porque é isso que acontece no texto. Você vê que depois eles vão prestar conta no verso, aí ele fala que para um deu 5, para outro deu 2, e cada um segundo a sua própria capacidade. Cara, é muito louco isso. Porque tem gente que diz, por que Deus não me dá mais? Porque vai ser uma tragédia para a sua vida. Aquele deu a quantidade de acordo com a capacidade. E aí então ele partiu. Aí nós temos nosso Senhor indo embora, ascendendo aos céus. O que receber a 5, negociou, fez mais 5. O de 2 assim por diante, o de 1 enterrou. Mas eu quero destacar o 19, ele vai dizer assim, depois de muito tempo, voltou. E aqui nós temos Cristo voltando, a sua segunda vinda. Venho sem demora e trago comigo o meu galardão, certo? Ele voltou, o Senhor daqueles servos, para quê? Para o ajuste de contas. Todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E agora é o ajuste de contas, vamos lá. Eu te dei 5 talentos, o que é que você fez? Multipliquei para 5, o que ele fala?
servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Para o de 2, o que você fez com meus 2? Dei mais 2. É a mesma palavra de aprovação, servo bom e fiel. Independente se eram 5 ou se eram 2, a questão aqui não é quantidade, a questão aqui é fidelidade. O que tinha 5 multiplicou para 5, o que tinha 2 multiplicou para 2, fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então nós temos aqui galardões diferentes sendo dados às pessoas, de acordo com a sua capacidade, de acordo com aquilo que ele desenvolveu nessa terra. Só que o ponto que eu quero fazer desse que uns receberão mais, outros receberão menos, é chegar e pensar assim: o que é que nós vamos apresentar diante do Senhor? E aqui eu quero amarrar com nossos 15 anos para a gente encerrar. O que isso tem a ver com nossos próximos 15 anos? E falarmos para Deus: Deus, a Ti é toda a glória. O que é que nós vamos como igreja apresentar diante do Senhor? O que é que nós temos pela frente? O que é que nós temos em nossas mãos para apresentar ao Senhor? A sua recompensa está em suas mãos. Ele vem sem demora, o seu galardão está em suas mãos. O que é que eu vou apresentar diante dele? Ele me deu dons e talentos, me deu coisas que eram dele para eu administrar e para você administrar. O que é que você está fazendo com isso? Quer ver uma das coisas que ele te deu? Que vai ser cobrado. Ele te deu tempo. O que é que você tem feito com o teu tempo? Você tem com o teu tempo falado: a Deus toda a glória? Ou você tem separado o seu tempo só para ti? Eu preciso do meu tempo. Então 60 anos já deu, né? Tempo demais já. Não preciso do meu me time, né? O meu tempo para mim, o meu espaço, eu preciso ficar quieto porque eu preciso de meu tempo. Tá bom, ótimo. Mas não se esqueça que você vai prestar conta desse tempo que ele está te dando. Ou você acha que esse tempo é seu? Você acha que você escolheu vir a esse mundo, que a vida é sua? Ele te deu vida. E não só a igreja que vai se prestar conta, não, é o mundo inteiro, gente. Todos nós recebemos de Deus e todo homem comparecerá perante o tribunal de Cristo. O que é que eu fiz com o tempo que Ele me deu? O que é que eu fiz com os recursos que Ele me deu? Eu comprei casas, comprei os celulares mais modernos, pastor. A Apple lança, ela saiu, me endividei até que ele venha, né? Mas eu comprei, graças a Deus, né? E ele está louco para Jesus voltar, para a dívida acabar, alguma coisa assim. Mas eu fiz isso, esses foram os meus recursos. Quantos irmãos você estendeu a mão? Tiago fala: cara, se você vê o teu irmão passando necessidade, fala: Deus te abençoe. Essa fé que você professa é morta. Fé e obras andam juntos. A fé verdadeira mostra uma obra. E se eu vejo o meu irmão padecer necessidade, eu não estendo a minha mão, essa fé é morta. Está se enganando. O que é que você tem feito com os recursos? Tem abençoado? Pastor, não adianta, cara. Quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Essa é a lógica brasileira nossa, sei lá. Quanto mais você ganha, mais você gasta. E nunca tem, porque nunca dá. Chega dia 15, teu salário já foi, não foi? Talvez não, né? Talvez você seja um pouquinho mais disciplinado. Mas geralmente, a gente aí, no começo é uma benção. No começo come pizza, no começo do mês. No meio do mês, você já fala assim, talvez uma esfirra. No final do mês, você vai na casa do Gabriel. Aí você fala assim: Gabriel, prepara o almoço aí, porque eu tô chegando, alguma coisa assim. O que é que eu tenho feito com os recursos que Deus tem me dado? Está vendo? É Ele que me deu e eu vou prestar conta disso. Se Ele me deu X, alguns ganham muito mais, vão prestar conta. Você olha para esses caras que ganham milhões, você acha que eles não vão prestar conta dos milhões que Deus está dando para eles? Vão prestar conta, assim como nós vamos prestar conta daquilo que Ele tem nos dado. O que é que nós vamos fazer com isso? Será que vamos falar: Deus, o meu dinheiro foi ao Senhor toda a glória? Será que eu separei para enviar missionários, para ajudar o meu irmão necessitado? Talentos, tem muita gente boa, de matemática, excelentes desenhistas, não é isso? Gente criativa, habilidosos na arte da argumentação, da homilética, vendem até o que você não quer comprar, não é verdade? Tem gente que é boa nesses negócios. Será que essas habilidades que Deus te deu, você está usando para a glória de Deus? Um dia vai ser cobrado disso. Se você está falando: sim, pastor, eu uso para a glória de Deus, então, querido, grande será o teu galardão. Continue assim. Influência, tem muita gente, tem muitos amigos, muitos contatos, políticos que chegam em posições. Você acha que eles não vão ser cobrados? Não vão ser cobrados pela população desse país, eles vão ser cobrados pelo governante justo e santo, que deveriam refletir a santidade de Deus nesse mundo. Esses governantes, presidentes, governadores, senadores, juízes, seja o que for, eles deveriam refletir Deus nessa terra.
O justo juiz deveria ser refletido na vida desses juízes. Os governantes deveriam refletir o governo de Cristo, puro e perfeito. E eles vão ser cobrados por isso. E eu e você fomos chamados para refletir a glória de Deus e vamos ser cobrados por isso. Influência, inteligência, tantas outras coisas Deus tem nos dado. E aqui o texto vai dizer, olha, ele deu 5 para um, 2 para um, e para o outro, e ele vai então fazer um dia da cobrança. E o que é que você vai apresentar diante do Senhor? O que é que nós, como igreja, vamos apresentar ao Senhor nos próximos 15 anos? Será que nós vamos apresentar templos bonitos? Mais do que isso, por favor, mais do que isso. Será que nós vamos apresentar uma igreja organizada financeiramente, estruturada em ministério? Muito mais que isso, por favor. O que nós queremos apresentar nos próximos 15 anos, para que a Deus seja toda a glória, queremos apresentar uma noiva santa, uma igreja santa, uma igreja que vai vencer o pecado, uma igreja que vai caminhar em fé, em discipulado, chegar à estatura de Cristo, uma igreja que vai evangelizar, vai proclamar aos perdidos, que vai batizar e batizar muitas almas. É esse tipo de coisa que nós queremos. Nós não queremos que o nosso nome seja elevado, perceba isso. Não é o nosso nome, não é a nossa placa, não é o reconhecimento desse local. Nós amamos esse corpo de Cristo local, é claro. Nós pastores damos a vida por esse lugar, por essa igreja, por você. Não por local, quando eu digo é você. Nós somos chamados para isso. E se o lobo vier, nós vamos pular em frente desse lobo para proteger você. Mas nós queremos apresentar ao Senhor naquele dia, no dia da prestação de contas, o que é que vocês fizeram com essa igreja, com o meu rebanho, porque o rebanho é dele, não é nosso. Vocês não são ovelhas nossas, vocês são ovelhas dele. Nós apenas cuidamos da ovelha dele. Isso me faz tremer, porque tem gente que consome a ovelha do Salvador. Você acha que ele não vai prestar conta? O que é que você fez com a minha ovelha? Você sarou, você passou remédio nela, carregou ela nas suas costas, buscou a que está aflita e desviada. É a ovelha dele, e é isso que nós queremos apresentar nos próximos 15 anos. Você mais maduro, você mais crescido na fé. Por isso nós vamos te apertar em nome de Jesus. Por isso nós vamos falar para você: se arrependa dos seus pecados, não viva como esse mundo vive, mas tenha uma vida transformada pelo Evangelho. Porque nós estamos aqui para apresentar você ao Cordeiro como uma noiva pura, santa. E esses próximos 15 anos nós queremos falar a Deus toda a glória, porque sabemos que até isso a glória será dele, porque é ele que vai fazer por meio do seu Espírito e através de nós. É isso que nós queremos apresentar. Eu encerro pensando o que seria então esse galardão. Volta para Apocalipse, eu já estou encerrando. Volta lá para o texto de Apocalipse, quando ele diz que ele vai trazer então com ele na sua segunda vinda o seu galardão. O que seria esse galardão? Nós vimos uma nova Jerusalém descendo do céu, não é? Mas quero te dizer que por mais que os muros sejam de ouro e pedras preciosas, como o texto diz, escreve, por mais que haja uma praça de ouro límpido, por mais que haja alegria indizível, o grande galardão do céu é o próprio Senhor. Ainda que exista uma conversa com os salvos, com os santos do Antigo Testamento, ainda que exista um lugar onde a morte não entra, o choro não existe, maior alegria ainda é o Senhor. Por mais que existam as belezas da nova criação, o novo céu e a nova terra, por mais que existam todas a felicidade dessa nova Jerusalém, o maior e mais precioso presente e recompensa é o próprio Senhor. E Dr. Heber Campos, para mim um dos grandes teólogos dos nossos dias, ele costuma dizer que talvez esses galardões sejam, entre eles, seja uma proximidade maior de Deus no céu. É lógico que Deus ele permeia todo o céu. Não há templo na Nova Jerusalém, porque ele, o Cordeiro, né, a sua lâmpada, o Senhor é o templo. Mas ele é muito interessante que ele comenta, que ele fala assim, é a proximidade que você vai ter de Deus no céu. E eu fico pensando, será que ele tem razão? Aí eu me lembro de uma frase de uma conversa de Wesley, John Wesley, o pai do metodismo, né? Estamos falando aqui de pós-reformadores, e George Whitefield,
um arminiano, o outro calvinista, e durante a história você tem muita discussão sobre esses dois pontos, e perguntaram para um deles, acho que perguntaram para Wesley: você acha que você vai ver Whitefield no céu? Como se fosse, a minha posição é diferente da tua, será que só a nossa posição vai para o céu? E aí Wesley falou assim: eu acho que eu não vou ver o Whitefield no céu. Esse cara deve ter ficado, né? Tá vendo? Os hereges não vão entrar. Mas por que você acha que não vai ver o Whitefield no céu? E o Wesley fala: porque eu acho que ele vai estar tão perto de Deus e eu tão longe que eu não vou conseguir vê-lo no céu. Você vê que nos pré-reformadores parece que já tinha essa semente dessa ideia de que galardão tem a ver com proximidade ao trono de Deus nos céus. Será? É uma boa forma de se pensar, né? Dentre tantos galardões e tesouros do céu, que talvez seja uma proximidade, só que isso vai acontecer aqui. Por isso eu concluo com Colossenses, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, e esse é meu primeiro apelo para você. Ressuscitate com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Para você, crente em Cristo Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, pense nas coisas que são de cima. Guarda o teu tesouro. Junte tesouros não nessa terra, mas no céu. Sim, viva, desfrute, eu sei, faz parte, mas não viva só para você. Aliás, morra para você. Viva para Cristo. Olhe para o seu irmão e Cristo vai cuidar de você. Esse é o primeiro apelo. E o segundo está em Apocalipse 22, 17. Eu termino com esse versículo: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Se você nos visita, a palavra para você é: vem. Vem. Venha para Cristo. A IBC é apenas um instrumento para falar desse poderoso Senhor, mas é Ele que salva, é Ele que restaura, é Ele que regenera, é Ele que transforma, é Ele que dá a vida eterna. Venha para Cristo e a Ele seja toda a glória. Queria orar com você, baixe sua cabeça, vamos orar comigo. Você que tem o seu nome no livro da vida, salvo em Cristo Jesus, o que é que você vai apresentar naquele dia? O que é que você vai apresentar? Todos iremos comparecer diante do seu tribunal. Será que você vai dizer a Deus toda a glória? Espero que sim. Se não está do jeito que deveria estar, ainda há tempo. Reverta suas prioridades. Comece a viver para a glória de Deus mais e mais. Você tem coisas a ajustar na vida, e todos nós temos. Estamos caminhando em santidade. Ninguém aqui é perfeito, não. Temos as nossas mazelas, dificuldades, mas ajuste isso. Focalize de novo nas coisas do alto. Não se esqueça que há um tesouro no céu separado para você. Ele não murcha, ele não se contamina, ele não se corrói. Está guardado lá para você. Mas é o que você faz aqui hoje, que também vai ser para a glória do Cordeiro. Que tal essa semana você não juntar tesouros no céu? Talvez orar por alguém, visitar alguém, estender a mão ao necessitado, se envolver com os ministérios dessa igreja, para que o Evangelho avance em nome de Jesus. Grande será o seu galardão no céu. Agora, perceba que o galardão, acho que a bênção desse galardão é você agradar o Salvador. Fazer não só por causa da recompensa, mas a recompensa física em si, mas a recompensa de agradar o teu Salvador, de o Senhor se agradar da sua vida, você saber que você está andando no caminho. Então diga: Deus, me ajude nessa semana, me ajude nessa semana a dar a glória ao teu nome, fazendo a obra do Senhor. E você que nos visita, se você ainda não teve encontro com o Salvador, venha. Está com sede? Venha. Tem palavras de vida eterna, há vida eterna em Cristo Jesus. Então venha e entre pelas portas da Nova Jerusalém, porque Cristo, Ele é a porta. Somente por meio dEle, crendo no seu sacrifício substituto, você tem a vida eterna. A Deus toda a glória.